Ela estava suja de terra e com a imagem de Nossa Senhora nas mãos. Quando vi, não acreditei. Oi, pessoal. Se vocês chegaram até aqui, é porque estão procurando uma história diferente. Uma daquelas que a vida escreve quando a gente menos espera. Antes de começar, deixem o like aí embaixo, comentem de qual cidade vocês estão assistindo. Eu sempre fico curioso para saber de onde vem, quem tem coragem de ouvir essas histórias que mexem com a alma. E se vocês ficarem até o final, vão entender por que preciso contar isso, porque não consigo mais guardar só para mim. Meu nome é Jonas, tenho 42 anos e há 15 anos eu moro sozinho numa fazenda perdida no interior de Minas Gerais, uns 60 quilômetros da cidade mais próxima. A propriedade era do meu pai, depois passou para mim quando ele se foi, junto com as dívidas e o peso de manter tudo funcionando. São 200 e poucos hectares de terra vermelha, pasto que já foi verdejante, algumas cabeças de gado que insistem em me dar trabalho e uma casa de fazenda que já viu dias melhores. A solidão aqui não é como na cidade, onde você pode fingir que não está sozinho porque tem gente passando na rua. Aqui a solidão tem som próprio. É o vento balançando as folhas secas do ipê no quintal. É o mugido distante do gado na hora que o sol se põe. É o barulho dos meus próprios passos na varanda de madeira que range igual osso velho. Eu me acostumei com isso, ou pelo menos achava que tinha me acostumado. Não sou homem de muitas palavras quando tem gente por perto, mas quando você vive tanto tempo sem ter com quem conversar, acaba conversando consigo mesmo, ou com as vacas, ou com o cachorro vira-lata que apareceu aqui há uns 3 anos e decidiu que este lugar era a casa dele também. O Trovão foi o nome que dei para ele. É um vira-lata marrom com uma orelha em pé e outra caída. Esperto como só ele. Às vezes, eu tenho a impressão de que ele entende mais da vida do que eu. Sabe? Fica ali me olhando com aqueles olhos castanhos, cheios de sabedoria, enquanto eu reclamo dos preços do ração ou da chuva que não vem na hora certa. Minha rotina era sempre a mesma. Acordar com o primeiro canto do galo, não que eu precise de despertador aqui no meio do nada, mas o Zeca, o galo mais arrogante que já conheci, faz questão de anunciar para o mundo inteiro que o dia começou. Levanto, tomo um café preto forte que faria um morto ressuscitar. Vou verificar o gado, consertar cerca quando precisa, cuidar da pequena horta que mantenho mais por teimosia do que por necessidade. À tarde, quando o sol aperta demais, fico na sombra da varanda lendo jornal velho ou mexendo em alguma coisa que sempre quebra por aqui. Bomba d'água, trator, porteira. As noites eram o pior. Não pela escuridão. Eu já nasci acostumado com a escuridão do campo, onde as estrelas brilham de verdade e você consegue ver a Via Láctea sem precisar de telescópio. O pior era o silêncio pesado, aquele tipo de silêncio que parece gritar na sua orelha. Era nessas horas que eu sentia o peso de estar sozinho, de ter escolhido essa vida de isolamento depois que minha esposa morreu há 8 anos. Maria era o oposto de mim. Falava pelos cotovelos, ria alto, enchia a casa de vida e de cheiro de bolo no forno. Quando ela se foi, levou junto toda a música que existia nesta casa. Eu podia ter vendido tudo, ido para a cidade, começado uma vida nova, mas alguma coisa me segurou aqui. Talvez fosse medo, talvez fosse teimosia, ou talvez fosse só a sensação de que se eu saísse daqui, estaria abandonando os últimos pedaços da nossa história juntos. Nos primeiros anos depois que ela partiu, eu ainda recebia visitas. Uns primos distantes, vizinhos que moravam a uns 15 quilômetros daqui. O padre da cidade que vinha de vez em quando. Mas com o tempo, as pessoas foram se afastando. Não por maldade, mas porque é assim mesmo. A vida dos outros continua. E quem fica parado no tempo acaba ficando para trás. Eu meio que fiz questão de ficar para trás. A fazenda fica numa região de muita mata fechada, dessas que ainda existem em Minas, com árvores centenárias que fazem sombra mesmo no meio-dia. Tem uma estrada de terra batida que liga minha propriedade à rodovia principal. São uns 8 quilômetros de estrada que vira lama quando chove e levanta poeira quando faz sol. É raro passar alguém por ali, a não ser eu mesmo quando preciso ir à cidade comprar mantimentos ou resolver alguma coisa no banco.
Por isso que naquele sábado de março, quando vi uma figura caminhando devagar pela estrada que vem lá de baixo, no meio da tarde quente e abafada, eu parei tudo o que estava fazendo. Estava consertando a cerca do pasto dos fundos quando o trovão começou a latir. Não aquele latido bravo de quando aparece algum animal estranho, mas um latido meio confuso, como se ele também não soubesse o que pensar daquela situação. De longe, parecia ser uma mulher carregando alguma coisa, andando devagar demais, cambaleando um pouco. Larguei o alicate e a cerca no chão e caminhei até a varanda da frente, protegendo os olhos do sol com a mão para enxergar melhor. A poeira da estrada subia em pequenas nuvens a cada passo dela, e eu conseguia ver que ela estava com dificuldade para andar. Não é todo dia que alguém aparece por aqui a pé, muito menos uma mulher sozinha no meio da tarde, no meio do nada. Meu primeiro pensamento foi que devia ser algum problema, carro quebrado na estrada, algum acidente. Peguei a chave da caminhonete e comecei a descer a estrada de terra para encontrar com ela. Quanto mais perto eu chegava, mais estranho ficava. Ela estava usando uma saia longa, meio rasgada, uma blusa clara, que já tinha visto dias melhores, e carregava nos braços alguma coisa embrulhada num pano. O cabelo dela estava desalinhado, grudado no rosto pelo suor, e ela mancava um pouco da perna esquerda, mas o que mais me chamou a atenção foram os olhos dela. Mesmo de longe, mesmo cansados, tinham uma determinação que eu não conseguia entender. Parei a caminhonete a uns 10 metros dela e desci, devagar, para não assustar. Oi, a senhora está precisando de ajuda? Minha voz saiu mais rouca do que eu esperava, talvez por não estar acostumado a falar com gente estranha. Ela parou de andar e me olhou como se estivesse avaliando se eu era confiável ou perigoso. Os olhos dela eram escuros, fundos, carregados de uma tristeza que eu reconhecia. Era parecida com a minha nos primeiros tempos depois que Maria morreu. Ela demorou para responder, respirando pesado, ajeitando melhor nos braços o que quer que fosse aquilo que ela carregava. Preciso chegar num lugar seguro, ela disse, a voz meio sumida, cansada. Estou andando há muito tempo. Preciso cuidar dela. E apontou para baixo, para o embrulho nos braços. Foi aí que eu percebi que não era uma coisa qualquer que ela carregava. Pelo formato, pela maneira cuidadosa como ela segurava, parecia ser uma imagem, uma escultura. E pelo jeito carinhoso como ela olhava para baixo, como se estivesse protegendo algo muito precioso, eu comecei a entender que aquela não era uma situação comum. Olhe, eu falei, tentando soar o mais tranquilo possível, minha casa é ali em cima, a senhora pode descansar, tomar uma água e a gente conversa com calma. Ela me olhou direto nos olhos por uns segundos, que pareceram uma eternidade, como se estivesse lendo minha alma para decidir se podia confiar. Depois, assentiu devagar com a cabeça e começou a caminhar na direção da caminhonete. Quando ela se aproximou, eu consegui ver melhor o estado dela. Tinha arranhões nos braços, uma pequena ferida na testa que já tinha parado de sangrar, mas ainda estava vermelha, e os pés estavam sujos e machucados, como se ela tivesse andado muito tempo por lugares difíceis. A saia estava rasgada na barra, e eu percebi que ela não usava sapatos apropriados para caminhar tanto na estrada. Mas foi quando ela entrou na caminhonete e ajeitou o embrulho no colo que eu tive certeza do que se tratava. O formato era inconfundível. Era uma imagem de Nossa Senhora, provavelmente de madeira pelo peso que eu percebi quando ela se moveu. Ela desembrulhou um pouquinho da parte de cima só para verificar se estava tudo bem. E eu consegui ver um pedaço do rosto esculpido, delicado, com aquela expressão serena que as imagens de santa sempre têm. Durante o caminho curto até a casa, ela não falou nada, só ficou ali segurando a imagem e olhando pela janela como se estivesse memorizando cada detalhe do lugar. O trovão veio correndo ao nosso encontro quando chegamos, latindo mais de curiosidade do que qualquer outra coisa. Ela desceu da caminhonete com cuidado, sempre protegendo a imagem, e ficou parada no meio do terreiro, olhando para casa, para as árvores ao redor, para o céu que já começava a ficar alaranjado com o fim da tarde. Entre, por favor, eu disse, abrindo a porta da frente. Pode ficar à vontade. A casa por dentro mostrava exatamente o que era. Lar de homem sozinho.
Não estava suja, eu sempre fui cuidadoso com limpeza, mas faltava aquele toque feminino, aquelas coisas pequenas que fazem uma casa parecer realmente um lar. Ela entrou devagar, ainda segurando a imagem, e olhou ao redor com aqueles olhos cansados, mas atentos. Sente aí no sofá, eu falei, apontando para o móvel que já tinha visto dias melhores. Vou buscar água para a senhora e alguma coisa para comer se quiser. Ela se sentou com cuidado, colocou a imagem no colo e pela primeira vez desde que a encontrei, seus ombros relaxaram um pouco. Obrigada, ela disse baixinho. Faz tempo que eu não encontro alguém disposto a ajudar. Enquanto eu preparava um copo de água gelada e separava algumas frutas da horta, minha cabeça fervilhava de perguntas. Quem era aquela mulher? De onde ela tinha vindo? Andando, porque estava carregando uma imagem de Nossa Senhora no meio do mato, e principalmente porque eu tinha a sensação de que a chegada dela ali não era coincidência. Quando voltei para a sala com a água e umas goiabas que tinha colhido pela manhã, ela estava olhando pela janela que dá para os fundos da propriedade, onde a mata fecha e fica escura mesmo durante o dia. A imagem continuava no colo dela, agora completamente descoberta, e eu pude ver que era uma Nossa Senhora das Dores, esculpida em madeira escura, com detalhes delicados nas mãos e no rosto. Parecia antiga, daquelas que passam de geração em geração nas famílias. Como a senhora se chama? Perguntei, oferecendo a água. Ela bebeu devagar, com sede de verdade, e me olhou como se estivesse decidindo o quanto podia contar. Lúcia, ela disse, Lúcia dos Santos. E essa aqui é Nossa Senhora das Dores. Ela está comigo há muito tempo e agora eu preciso encontrar um lugar onde ela fique segura. A maneira como ela falou, o tom de voz, a expressão no rosto, tudo indicava que havia uma história muito maior por trás daquelas poucas palavras. E alguma coisa no fundo do meu peito, uma intuição que eu não sentia há anos, me dizia que minha vida pacata e solitária estava prestes a mudar completamente. Naquela noite, depois que ofereci o quarto de hóspedes para Lúcia, um cômodo pequeno que ficava há anos sem uso, só juntando poeira e guardando lembranças, eu fiquei na varanda, fumando um cigarro que já não fumava há meses, tentando processar tudo o que tinha acontecido. O trovão estava deitado aos meus pés, de vez em quando levantando a cabeça para olhar na direção do quarto onde ela estava, como se ele também sentisse que alguma coisa importante tinha mudado ali. A imagem de Nossa Senhora das Dores ficou na mesinha da sala, em cima de um pano limpo que Lúcia pediu para colocar. Era uma peça linda, eu tinha que admitir. Mesmo eu não sendo homem muito religioso, minha fé meio que se abalou quando Maria morreu, conseguia reconhecer o capricho de quem tinha esculpido aquela santa. Os detalhes no rosto, nas mãos, nas dobras do manto, tudo feito com um amor que você só vê nas coisas antigas, nas coisas que foram feitas quando as pessoas ainda tinham paciência para fazer direito. Lúcia tinha tomado um banho, comido a janta simples que preparei, arroz, feijão, ovo frito e umas verduras da horta, e falado pouco durante a refeição. Mas eu percebi como ela olhava para casa, para os detalhes, como se estivesse catalogando cada coisa. Ela notou as fotografias da Maria na estante, a ausência de objetos femininos, a organização meio militar que homem sozinho desenvolve. E eu notei como ela relaxava um pouco a cada hora que passava, como se finalmente tivesse encontrado um lugar onde podia baixar a guarda. Quando ela disse boa noite e se recolheu para o quarto, eu fiquei ali na varanda pensando em como era estranho ter outra pessoa na casa depois de tanto tempo. O silêncio não era mais o mesmo, era um silêncio habitado, vivo. Eu conseguia ouvir os pequenos ruídos dela se acomodando no quarto, e pela primeira vez em anos, a casa parecia menos vazia. No outro dia, acordei com um cheiro de café coado. Desci para a cozinha e encontrei Lúcia já vestida, mexendo numa panela no fogão. Bom dia, Jonas, ela disse sem se virar. Espero que não se importe, mas achei melhor retribuir a hospitalidade. Estava fazendo um mingau de fubá, desses que a gente não come há décadas, mas o cheiro traz a infância inteira de volta. O cabelo dela estava preso num coque simples, e à luz da manhã eu pude ver que ela devia ter uns 50 anos, talvez um pouco menos.
Tinha aquela beleza cansada das mulheres que já viveram muito, que já sofreram o suficiente para entender o peso das coisas. Obrigado, eu disse, servindo o café para nós dois. A senhora dormiu bem? Ela assentiu, mas havia alguma coisa no olhar dela que me dizia que o descanso tinha sido mais físico do que mental. Estava pensando, Jonas, ela falou enquanto mexia o mingau. O senhor tem uma propriedade bonita aqui. Deve dar muito trabalho manter tudo sozinho. Era verdade, dava trabalho mesmo. Eu comecei a contar para ela sobre as dificuldades da fazenda, os preços do gado, que não param de cair, a dificuldade de conseguir mão de obra confiável, as cercas que vivem precisando de reparo. Ela ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas que mostravam que entendia de vida rural. Foi aí que descobri que ela tinha crescido numa fazenda também, lá no sul de Minas, numa propriedade da família que foi vendida há muitos anos. Depois do café da manhã, enquanto eu cuidava do gado, ela ficou na casa organizando algumas coisas. Quando voltei para almoçar, encontrei a cozinha mais limpa do que tinha estado em anos, algumas flores do quintal num copo d'água em cima da mesa e um cheiro de comida caseira que me fez lembrar de quando tinha uma família de verdade. Foi durante o almoço que ela começou a falar mais sobre si mesma. Tinha sido casada, sim, mas o marido tinha morrido há 10 anos num acidente de trânsito. Não tinham tido filhos. Uma tristeza que ela carregava no peito, igual eu carregava a saudade da Maria. Depois da morte dele, ela foi morar com uma irmã na cidade. Mas a irmã morreu no ano passado de câncer e ela ficou sozinha no mundo. A imagem de Nossa Senhora das Dores era a herança da mãe, que tinha sido herança da avó, que tinha vindo de Portugal com a família nos tempos antigos. Era a única coisa de valor que ela tinha, não valor de dinheiro, mas valor de história, de fé, de raízes. Por isso que quando os problemas começaram, ela não podia deixar a santa para trás. Que problemas? Perguntei, mas ela desviou o assunto, começou a falar de outras coisas. Percebi que ainda não era hora de saber toda a verdade, que ela precisava confiar mais em mim antes de abrir completamente o coração. Os dias foram passando assim. Lúcia não falava em ir embora, e eu não perguntava quando ela pretendia partir. Uma rotina nova foi se estabelecendo naturalmente. Ela cuidava da casa, cozinhava, cuidava da pequena horta com mais carinho do que eu jamais tinha tido. Eu cuidava do gado, das cercas, dos reparos que sempre precisavam ser feitos. À noite, ficávamos na varanda conversando sobre coisas simples. O tempo, as plantas, as memórias de infância, os planos para melhorar a propriedade. Era impressionante como a presença dela mudou o ambiente da fazenda. As plantas pareciam mais verdes, a comida tinha mais sabor, até o trovão estava mais animado, sempre seguindo ela pelo terreiro. Eu comecei a reparar em detalhes que há anos não notava. O barulho dos passarinhos de manhã, a cor do céu no fim da tarde, o cheiro da terra depois da chuva. Uma tarde, uns 15 dias depois que ela chegou, estávamos consertando juntos a cerca do pasto quando ela parou de trabalhar e ficou olhando para a mata fechada que fazia divisa com a propriedade. Jonas, ela disse, a voz meio preocupada. O senhor conhece bem essa região? Tem muita gente que passa por aqui? Não, respondi, largando o martelo. Por que a pergunta? Ela continuou olhando para a mata como se esperasse ver alguma coisa surgir entre as árvores. Às vezes eu tenho a impressão de que tem alguém me observando. Ela falou baixinho. Pode ser impressão minha, mas juro que às vezes sinto que tem olhos me vigiando. Eu olhei na direção que ela estava olhando, mas não vi nada além das árvores balançando no vento. Pode ser algum animal, eu disse, tentando tranquilizar mais a mim mesmo do que a ela. Tem muito bicho silvestre por aqui. Mas, no fundo, alguma coisa no tom de voz dela me deixou inquieto. Naquela noite, depois que ela se recolheu, fiquei na varanda mais tempo que o normal, olhando na direção da mata, prestando atenção em cada ruído. O trovão também estava inquieto, levantando a cabeça a toda hora, as orelhas em pé como se ouvisse alguma coisa que eu não conseguia ouvir. Foi na semana seguinte que comecei a notar coisas estranhas também. Pegadas na terra mole perto da casa, pegadas que não eram minhas nem da Lúcia. Galhos quebrados na trilha que levava à mata, como se alguém tivesse passado por ali recentemente. Uma manhã,
encontrei a porteira do pasto principal aberta, sendo que eu tinha certeza absoluta de ter fechado na noite anterior. Lúcia começou a ficar mais tensa, mais alerta. Ela, que sempre foi de conversar bastante, começou a ficar quieta, sempre olhando por cima do ombro, sempre atenta a qualquer barulho diferente. A imagem de Nossa Senhora das Dores, que antes ficava na mesa da sala, ela passou a manter sempre perto, levando para o quarto dela toda noite. Uma tarde, quando eu voltava do pasto, encontrei ela na cozinha segurando uma faca de cozinha, as mãos tremendo. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, e ela me contou que tinha ouvido barulho de carro parando na estrada, mas quando foi ver pela janela, não tinha ninguém. Tinha certeza de que alguém estava rondando a propriedade, observando, esperando. Foi aí que eu entendi que os problemas que ela mencionou no primeiro dia não eram coisas do passado. Eram coisas do presente, coisas que a tinham seguido até aqui, até minha fazenda perdida no meio do nada. E pela primeira vez, desde que ela chegou, comecei a me perguntar se ter aberto minha casa para ela não tinha sido um erro que poderia custar caro para nós dois. Mas quando olhava para ela, para a maneira carinhosa como tratava as coisas da casa, como cuidava da horta, como conversava com o trovão, como sorria quando me via chegar do trabalho, eu sabia que não conseguiria mandar ela embora. Não conseguiria voltar àquela solidão pesada de antes. Não conseguiria viver de novo numa casa vazia e silenciosa. Então decidi que, fosse lá o que fosse que estava perseguindo Lúcia, fosse lá que tipo de problema ela tinha trazido para minha vida pacata, eu ia enfrentar junto com ela. Porque às vezes, quando a gente fica sozinho tempo demais, qualquer companhia vale a pena, mesmo que venha acompanhada de perigo. A primeira coisa realmente estranha aconteceu numa quinta-feira de manhã. Eu tinha saído cedo para verificar as vacas no pasto dos fundos, aquele que fica mais perto da mata fechada, quando encontrei 3 delas mortas. Não mortas por doença, não mortas por acidente. Mortas com cortes precisos no pescoço, o sangue ainda meio fresco na grama. 25 anos lidando com gado e eu nunca tinha visto nada igual. Não era obra de onça, não era obra de cachorro do mato, era obra de gente. Voltei para casa correndo, o coração batendo descompassado. Lúcia estava na cozinha preparando o café, cantarolando baixinho uma música que eu não conhecia. E quando me viu entrar ofegante e suado, parou na mesma hora. "O que aconteceu?" perguntou, e pela expressão do rosto dela, eu soube que ela já sabia que não era nada bom. "Mataram 3 vacas minhas", falei tentando controlar a respiração. "Mataram de propósito, com faca ou facão. Isso não foi acidente." Ela largou a colher que estava segurando e o barulho do metal batendo no chão ecoou pela cozinha inteira. As mãos dela começaram a tremer e ela se apoiou na pia como se as pernas não aguentassem mais o peso do corpo. "Eles me encontraram", ela sussurrou, a voz quase sumindo. "Pensei que aqui estaria segura, que eles nunca iam procurar num lugar tão longe assim. Mas eles me encontraram." "Quem são eles, Lúcia?" perguntei, me aproximando dela. "Que história é essa? Que tipo de gente faz uma coisa dessas?" Ela se sentou na cadeira da cozinha e ficou olhando para as próprias mãos por um longo tempo, como se estivesse decidindo se podia confiar em mim completamente. Quando finalmente levantou os olhos, havia uma tristeza profunda ali, misturada com medo e com uma raiva antiga, que eu reconheci porque era parecida com a que eu sentia às vezes. "Jonas", ela começou, a voz baixa mas firme, "eu preciso te contar uma coisa que deveria ter contado desde o primeiro dia. A imagem que eu carrego não é só uma herança de família. Ela vale muito dinheiro. Muito mesmo. É uma peça do século XVII, esculpida por um artista português famoso, e tem gente que quer ela a qualquer custo." Continuou contando que depois que a irmã morreu, ela descobriu que a imagem estava avaliada em mais de R$200 mil. A informação vazou não sei como e começou a aparecer gente interessada. Primeiro foram colecionadores educados fazendo propostas justas. Depois vieram os tipos menos educados fazendo propostas que não eram bem propostas. Um homem chamado Silveira, que tinha conexões com gente perigosa, fez uma oferta que ela recusou. Ele não gostou da recusa. Começaram as ameaças, as visitas inconvenientes, a sensação constante
de estar sendo vigiada. Quando a situação ficou insustentável, ela pegou a imagem e fugiu, andando de cidade em cidade, sempre olhando por cima do ombro, sempre com medo de ser encontrada. Por isso que eu não podia deixar ela para trás quando fugi, Lúcia explicou, olhando na direção da sala onde a imagem estava. Não é só por causa do valor em dinheiro, é tudo que me sobrou da minha família, da minha história. É como se fosse um pedaço da minha alma esculpido em madeira. Eu entendi perfeitamente o que ela queria dizer. Tinha objetos da Maria que eu não venderia por dinheiro nenhum no mundo. A aliança de casamento, algumas fotografias, um broche que ela usava nos domingos. Não era pelo valor material, era pelo valor sentimental, pela conexão com as pessoas que a gente ama e que já se foram. Mas agora eu tinha um problema sério nas mãos. Se essa gente tinha encontrado Lúcia aqui na minha fazenda, se tinham matado minhas vacas como aviso, quer dizer que estavam dispostos a usar violência para conseguir o que queriam. E eu, que há 15 anos levava uma vida pacata no meio do nada, de repente me vi no meio de uma situação que podia terminar muito mal. Durante o dia todo, ficamos os dois alertas, prestando atenção em cada ruído diferente. Eu tranquei a casa mais cedo que o normal, verifiquei todas as janelas e portas, peguei a espingarda velha do meu pai que estava guardada no quarto e deixei carregada apoiada na parede da sala. Lúcia não comeu quase nada no jantar e eu percebi como ela segurava a imagem mais apertado que o normal, como se fosse um talismã contra o perigo. A noite foi longa e cheia de sobressaltos. Qualquer vento que balançava uma janela, qualquer barulho do trovão se mexendo na varanda, qualquer pio de coruja na mata, fazia nossos corações dispararem. Lúcia não quis ir para o quarto dela, ficou comigo na sala, os dois sentados no sofá, ela segurando a imagem no colo e eu com a espingarda ao lado. Foi por volta das 2 da manhã que ouvimos o barulho de carro. Não na estrada principal, mas na trilha que contornava a propriedade pelos fundos, aquela que quase ninguém conhece, a não ser eu e alguns vizinhos antigos. O motor era baixo, abafado, como se estivessem tentando não fazer barulho. Lúcia me agarrou o braço com força, as unhas cravando na minha pele. São eles, ela sussurrou. Eu sei que são eles. Fiquei em pé devagar. Peguei a espingarda e caminhei até a janela da frente, tentando enxergar alguma coisa na escuridão. A lua estava escondida atrás das nuvens e só conseguia ver as sombras das árvores balançando no vento. O barulho do motor parou em algum lugar perto da divisa com a mata. Depois, silêncio total por uns 10 minutos que pareceram horas. Eu estava começando a pensar que tinha sido paranoia nossa quando o trovão começou a rosnar baixinho, um rosnado que eu nunca tinha ouvido antes, carregado de uma agressividade que não fazia parte da personalidade dele. Então ouvimos os passos. Passos de pelo menos 2 pessoas caminhando devagar ao redor da casa, pisando nas folhas secas que cobriam o terreiro. Eles não estavam tentando ser silenciosos, pelo contrário. Parecia que queriam que a gente soubesse que eles estavam ali, que a casa estava cercada. Uma voz masculina gritou lá de fora, grossa e confiante. Lúcia, sabemos que você está aí dentro. Não adianta se esconder. Queremos só a imagem e depois vamos embora. Ninguém precisa se machucar. A voz tinha sotaque paulista e uma frieza que me fez entender que essas pessoas não estavam brincando. Lúcia estava tremendo ao meu lado, abraçada com a imagem, os olhos cheios de lágrimas de medo e raiva. Eu nunca me senti tão impotente na vida. Ali estava eu, um fazendeiro de 42 anos que há 15 anos não brigava com ninguém, enfrentando bandidos profissionais que tinham me encontrado no meio do nada. Mas alguma coisa dentro de mim, alguma coisa que eu achava que tinha morrido junto com Maria, despertou naquele momento. Era como se toda a solidão, toda a tristeza, toda a resignação dos últimos anos tivesse se transformado numa raiva fria e determinada. Ninguém ia entrar na minha casa. Ninguém ia ameaçar uma mulher debaixo do meu teto. Ninguém ia me fazer voltar para aquela vida vazia e sem propósito. Vocês estão invadindo propriedade privada, gritei de volta, a voz mais firme do que eu esperava. Saíam daqui antes. O que eu chame a polícia. Uma risada do lado de fora me fez entender como minha ameaça tinha soado ridícula. A polícia mais próxima ficava a 60 quilômetros dali.
e eles sabiam disso tão bem quanto eu. Olha só, fazendeiro, a voz respondeu, agora mais próxima da janela da frente. Não queremos problema com você. Isso aqui é entre nós e a Lúcia. Entrega a santa pra gente e fica tudo numa boa. Resistir só vai tornar as coisas mais difíceis para todo mundo. Foi quando percebi que eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Tinham estudado o lugar, sabiam que eu vivia sozinho, sabiam que não tinha como pedir ajuda rapidamente. Tinham esperado até ter certeza de que Lúcia estava ali e agora tinham vindo buscar o que queriam com a tranquilidade de quem sabia que tinha todas as vantagens. Mas eles não contavam com uma coisa. Não contavam com o fato de que um homem que não tem mais nada a perder é capaz de coisas que ele mesmo não imaginava. E naquela madrugada, segurando minha espingarda velha e olhando para o medo nos olhos da Lúcia, eu descobri que ainda tinha alguma coisa a perder. Tinha ela, tinha a possibilidade de uma vida que não fosse só solidão e saudade. O que aconteceu depois vai ficar gravado na minha memória até o último dia da minha vida. A voz lá de fora mudou de tom, ficou mais impaciente. Olha, velho, vou contar até 10. Se até lá vocês não abrirem essa porta, vamos ter que entrar do jeito mais difícil. E aí não garantimos que ninguém vai se machucar. Lúcia se levantou do sofá, segurando a imagem, foi até onde eu estava na janela e me olhou direto nos olhos. Jonas, ela disse baixinho, mas com uma determinação que eu não esperava. Eu não vou deixar eles te machucarem por minha causa. Vou sair e entregar a santa. Pelo menos assim você fica fora dessa história. Não, eu respondi sem nem pensar. Ninguém sai dessa casa. Se eles querem alguma coisa nossa, vão ter que entrar aqui e pegar. Mas quando falei isso, não imaginava o que ia descobrir nos próximos minutos. Não imaginava que a história era ainda mais complicada do que eu pensava. O homem lá fora começou a contagem. 1, 2, 3. A cada número, o coração da Lúcia batia mais forte. Eu conseguia sentir pelo jeito que ela respirava. Quando ele chegou no 7, aconteceu algo que mudou tudo. Uma segunda voz gritou lá de fora, só que essa voz eu conhecia. Era do Silveira, aquele que eles tinham mencionado. Mas o problema é que eu já conhecia esse nome, já conhecia essa voz. Marcos Silveira era o nome do homem que tinha comprado as terras do meu vizinho, o Sebastião, há 2 anos. Um paulistano que apareceu por aqui com muito dinheiro, comprando propriedades, dizendo que ia desenvolver a região. Silveira sempre foi educado comigo, inclusive já tinha feito proposta para comprar minha fazenda algumas vezes, oferecendo um dinheiro bom. Eu sempre recusei porque não queria sair daqui, mas nunca imaginei que ele pudesse ser o tipo de gente que ameaça mulheres indefesas e mata gado inocente. Jonas, a voz dele chamou, agora com um tom quase amistoso. Jonas, eu sei que você está aí dentro. Sou eu, o Silveira, seu vizinho. Olha, essa situação toda é um mal-entendido. A Lúcia aí tem uma coisa que pertence à minha família há gerações. Ela fugiu com uma relíquia nossa, e eu só quero de volta o que é meu por direito. Lúcia me agarrou o braço quando ouviu isso, os olhos arregalados, de surpresa e indignação. Ele está mentindo, Jonas. Essa imagem pertence à minha família há mais de 100 anos. Minha avó trouxe de Portugal, minha mãe herdou dela, eu herdei da minha mãe. Ele quer roubar o que não é dele. Mas a voz do Silveira continuou, agora mais próxima da porta da frente. Jonas, você é um homem honesto. Sempre respeitei isso. Não deixa uma ladra te envolver numa coisa que não é sua. Essa mulher fugiu da casa onde trabalhava como doméstica e levou uma imagem que vale uma fortuna. Ela está te enganando, cara. Está usando você. Senti o mundo girar debaixo dos meus pés. Olhei para Lúcia, tentando enxergar nos olhos dela algum sinal de que ele estava mentindo. Mas ela estava diferente agora. Não mais a mulher frágil e assustada que eu tinha acolhido. Havia uma dureza no olhar dela, uma determinação que me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre quem ela realmente era. É verdade? Perguntei baixinho. Você trabalhou na casa dele? A imagem é dele mesmo. Ela demorou para responder. E nessa demora, eu li uma confirmação que me partiu o coração. Jonas, ela começou, a voz trêmula. Eu posso explicar tudo.
A situação é mais complicada do que parece. Mas naquele momento, o trovão começou a latir desesperadamente lá fora e ouvimos barulho de vidro quebrando na cozinha. Eles tinham quebrado a janela dos fundos e estavam entrando na casa. Deixa a arma no chão e sai devagar com as mãos para cima. Uma terceira voz gritou dentro da própria casa. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. 2 homens apareceram na porta da sala. Um alto e magro, outro mais baixo e atarracado. Os 2 usando roupas escuras e com o rosto parcialmente coberto. O mais alto apontava uma pistola para mim, o outro para Lúcia. Bem devagar, deixa essa espingarda no chão, o alto disse, a voz calma, mas ameaçadora. Eu abaixei a arma, mas não tirei as mãos dela completamente. Lúcia estava parada ao meu lado, ainda segurando a imagem, os olhos indo de mim para os homens armados, como se estivesse calculando alguma coisa. Foi nesse momento que o Silveira entrou pela porta da frente, sozinho, sem arma, com aquele sorriso que eu conhecia das vezes que ele vinha fazer proposta pela minha terra. Boa noite, Jonas, ele disse como se fosse uma visita social normal. Lamento muito ter que incomodar você dessa maneira. Mas como você pode ver, tivemos que tomar algumas medidas extremas para recuperar nossa propriedade. Ele olhou para Lúcia com uma frieza que me fez entender que, independente de quem estava mentindo, aquele homem era perigoso. Lúcia, querida, ele continuou, se aproximando dela devagar, você nos deu muito trabalho. 2 meses procurando por você, 2 meses de prejuízo, 2 meses de preocupação. Mas agora acabou. Você vai devolver a imagem e todo mundo vai fingir que isso nunca aconteceu. Foi aí que Lúcia fez alguma coisa que eu jamais vou esquecer. Ela olhou para mim, depois pro Silveira, depois para os 2 homens armados e começou a rir. Não uma risada de nervosismo ou de medo, mas uma risada genuína, como se tivesse ouvido a piada mais engraçada do mundo. Vocês são todos uns idiotas, ela disse, a voz agora completamente diferente da mulher frágil que eu achava que conhecia. Principalmente você, Jonas. Você realmente achou que eu tinha vindo parar na sua fazenda perdida por acaso? Que eu tinha caminhado quilômetros no meio do mato carregando uma imagem pesada só porque estava fugindo? Meu estômago despencou. O que você está dizendo? Perguntei, mas já sabia que não ia gostar da resposta. Ela se virou para mim com um sorriso que eu não reconhecia. Um sorriso que não tinha nada da doçura e da fragilidade que eu tinha me apaixonado. Estou dizendo que tudo foi planejado desde o início, Jonas. Eu sabia que o Silveira ia me seguir. Sabia que ele ia descobrir onde eu estava. E sabia que você, coitado, ia me defender como um cavaleiro. Andante defendendo uma donzela em perigo. Ela riu de novo, e o som dessa risada foi como uma punhalada no peito. Você vê, ela continuou, se dirigindo agora ao Silveira, eu descobri onde você esconde o dinheiro. Sei do cofre na sua fazenda, sei da combinação, sei de tudo. Então fiz um negócio com uns conhecidos meus. Enquanto vocês estão aqui brincando de mocinho e bandido, eles estão lá esvaziando sua conta particular. O rosto do Silveira ficou branco como papel. Isso é impossível. Ele disse, mas a voz saiu trêmula. Ninguém sabe daquela combinação, a não ser você e a Carmen morreu no ano passado de câncer. Exato. Lúcia respondeu, o sorriso ficando ainda mais cruel. A Carmen era minha irmã. A irmã que você explorou, que você humilhou, que você tratou como lixo por 15 anos. Ela me contou tudo antes de morrer, sobre o dinheiro sujo, sobre as propriedades compradas com grana de tráfico, sobre as pessoas que você mandou sumir quando elas se tornaram inconvenientes. A sala ficou em silêncio por uns segundos, que pareceram eternos. Eu olhava para a mulher que achava que amava, tentando entender como tinha sido tão cego, tão idiota. Ela tinha usado minha solidão, minha necessidade de companhia, minha tendência de querer proteger os outros. Tinha manipulado cada sentimento meu como se fosse um instrumento musical. Mas o pior ainda estava por vir, porque Lúcia não tinha terminado de revelar todos os seus segredos. Ela olhou para mim com uma expressão quase carinhosa, como se sentisse pena da minha ingenuidade. E Jonas, querido, ela disse, sua fazenda não vale só os 200 mil que o Silveira ofereceu. Vale muito mais.
tem uma jazida de quartzo nos fundos da sua propriedade que vale pelo menos 2 milhões. Por que você acha que ele está há 2 anos tentando comprar sua terra? Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Tudo começou a fazer sentido. As visitas constantes do Silveira, as ofertas generosas, a insistência em comprar logo uma propriedade que qualquer um podia ver que não era assim tão produtiva. Ele não queria minha fazenda, queria o que estava enterrado nela. E agora, ela continuou, agora que o cofre dele está vazio e a verdade sobre a jazida veio à tona, vocês dois vão ter que se entender, porque eu vou embora daqui com o que vim buscar, não a imagem que realmente era da minha família, mas as informações sobre todos os negócios sujos do Silveira. Informações que valem muito mais que qualquer santo de madeira. Foi quando entendi que tinha sido peça, num jogo muito maior do que imaginava. Um jogo onde ela era a única que conhecia todas as regras. O que aconteceu depois foi como assistir um filme onde você não é o protagonista, onde você é só um figurante que assiste os outros decidirem seu destino. O Silveira ficou vermelho de raiva quando entendeu que tinha sido roubado. Os 2 homens armados começaram a discutir entre eles sobre o que fazer agora que o plano tinha mudado completamente. E Lúcia ficou ali no meio da sala, segurando a imagem de Nossa Senhora, como se fosse a única pessoa que tinha controle da situação. Mas havia uma coisa que ela não esperava. Uma coisa que nenhum deles esperava. O trovão, que tinha ficado quieto até então, de repente começou a latir furiosamente lá fora. E em seguida ouvimos barulho de vários carros chegando pela estrada principal. Luzes azuis e vermelhas começaram a piscar através das janelas. E uma voz alta gritou através de um megafone: "Polícia! A casa está cercada! Saiam todos com as mãos para cima!" A expressão no rosto da Lúcia mudou completamente. Pela primeira vez desde que as máscaras caíram, ela parecia genuinamente assustada. "Como eles chegaram aqui?" ela sussurrou, mais para si mesma do que para qualquer um de nós. "Como eles souberam?" O Silveira começou a rir, uma risada amarga e satisfeita. "Você achou que era a única esperta da história, Lúcia? Você achou que eu ia deixar você me roubar sem ter um plano B?" Ele tirou um celular do bolso e mostrou para ela. GPS ativado na imagem. "Eu sabia que você ia tentar me enganar, então coloquei um chip de rastreamento dentro da Santa. Quando você saiu da cidade, eu já sabia para onde estava indo. E quando meus homens chegaram aqui, eu já tinha ligado para a polícia contando que uma quadrilha estava invadindo a propriedade do meu amigo Jonas. Senti uma mistura de alívio e raiva. Alívio porque a polícia estava ali e a situação não ia terminar com alguém morto na minha sala. Raiva porque eu era mesmo um idiota que tinha sido usado por todo mundo. Pela Lúcia, que me manipulou emocionalmente, e pelo Silveira, que me usou como isca para pegar ela. Os 2 homens armados largaram as armas no chão e levantaram as mãos. Eles sabiam que resistir à polícia só ia piorar a situação deles. Lúcia olhou para a porta, como se estivesse pensando em correr, mas não tinha para onde ir. A casa estava cercada e ela sabia disso. Foi quando ela fez a última coisa que eu esperava. Ela se aproximou de mim, ainda segurando a imagem, e me olhou nos olhos com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Tinha tristeza ali, talvez até um pouco de arrependimento, mas também uma frieza que me fez entender que eu nunca tinha conhecido a pessoa real por trás daquela máscara. "Jonas", ela disse baixinho, enquanto ouvíamos os policiais se posicionando do lado de fora. "Eu sei que você nunca vai me perdoar pelo que eu fiz. E eu entendo. Você é um homem bom e eu aproveitei disso. Mas quero que você saiba de uma coisa. Os sentimentos que você despertou em mim foram reais. Pela primeira vez em muito tempo, eu lembrei como é se sentir protegida, cuidada. Se as circunstâncias fossem diferentes..." "Não termine essa frase", eu falei, cortando ela. "Não tenta fazer isso parecer menos sujo do que foi. Você usou minha solidão contra mim. Você fingiu precisar de proteção para me manipular. Você transformou os melhores sentimentos que eu tinha em armas contra mim mesmo." Ela abaixou a cabeça e por um momento pareceu a mulher vulnerável que eu achava que conhecia. Mas eu já não acreditava mais em nada que vinha dela.
Tinha aprendido da pior maneira possível que algumas pessoas são capazes de fingir qualquer sentimento quando isso convém aos interesses delas. A porta da frente se abriu com força e os policiais entraram com armas em punho, todos no chão, mãos na cabeça. A situação se resolveu rapidamente. Os 2 homens armados foram algemados imediatamente. O Silveira começou a falar sem parar sobre como ele era a vítima da história. E Lúcia se entregou sem resistência, ainda segurando a imagem como se fosse um bebê. Levaram todos os 3 presos e eu fiquei sozinho na minha casa de novo, com a sala revirada, vidros quebrados na cozinha e uma sensação de vazio que era diferente da solidão que eu conhecia antes. Era como se alguém tivesse aberto meu peito, mexido em tudo lá dentro e depois fechado de qualquer jeito. Nos dias que se seguiram, a verdade completa foi saindo aos pedaços. Lúcia realmente era irmã da falecida empregada do Silveira e a imagem realmente pertencia à família dela. Mas ela tinha usado informações que a irmã lhe passou antes de morrer para planejar um golpe elaborado contra o Silveira, que realmente era envolvido com dinheiro sujo e tinha comprado várias propriedades na região com grana ilegal. A jazida de quartzo na minha propriedade também era real. Os peritos confirmaram que valia pelo menos 2 milhões, talvez mais. O Silveira tinha descoberto através de pesquisas geológicas que encomendou na região e há 2 anos vinha tentando comprar minha terra por uma fração do valor real. Lúcia pegou 5 anos de prisão por associação criminosa e formação de quadrilha. O Silveira pegou 10 anos por lavagem de dinheiro, ameaças e tentativa de extorsão. Os outros 2 foram condenados por invasão de domicílio e porte ilegal de arma. E eu fiquei aqui na minha fazenda, que agora vale muito mais dinheiro do que eu jamais imaginei, mas que não me traz a felicidade que eu achava que dinheiro podia trazer. Vendi os direitos de exploração da jazida por um preço justo, paguei todas as dívidas da propriedade, reformei a casa, comprei gado novo para repor o que foi morto. Mas o que realmente mudou não foi nada disso. O que mudou foi a maneira como eu olho para a solidão. Antes da Lúcia chegar, eu achava que estava sozinho porque era meu destino, porque era assim que a vida tinha que ser depois que perdi Maria. Depois que ela foi embora, entendi que estava sozinho porque escolhi ficar sozinho, porque tinha medo de me abrir de novo, de confiar de novo, de correr o risco de ser machucado de novo. A diferença é sutil, mas importante. Uma solidão que você aceita passivamente é uma coisa. Uma solidão que você escolhe conscientemente é outra coisa completamente diferente. Agora eu sei que posso escolher sair dessa solidão quando quiser, se aparecer alguém que valha a pena. Mas também sei que posso escolher ficar sozinho sem me sentir uma vítima das circunstâncias. Há 3 meses, contratei uma mulher da cidade para ajudar com a casa 2 vezes por semana. Dona Rosa tem 60 anos. É viúva também, fala pelos cotovelos e faz um bolo de fubá que mata de saudade. Não é romance. Nós 2 deixamos isso claro desde o início. É companhia. É alguém para conversar sobre coisas simples, para dividir um café da tarde, para quebrar o silêncio pesado que às vezes ainda toma conta desta casa. O Trovão gostou dela também. Ele sempre foi bom juiz de caráter. Às vezes, eu ainda penso na Lúcia, principalmente nas tardes, quando o sol se põe do mesmo jeito que se punha naquelas semanas que ela passou aqui. Não penso com raiva. A raiva passou com o tempo. Penso com uma tristeza meio distante, como quando você lembra de um filme triste que assistiu há muito tempo. Ela me ensinou algumas coisas importantes, mesmo sem querer. Me ensinou que solidão não é defeito nem castigo. É só um estado, e como qualquer estado, pode ser mudado. Me ensinou que confiar nas pessoas é arriscado, mas que não confiar em ninguém é uma prisão pior que qualquer risco. E me ensinou que às vezes a gente precisa se perder completamente para se encontrar de verdade. Não sei se ela aprendeu alguma coisa comigo. Espero que sim. Espero que na prisão ela tenha tempo para pensar sobre as escolhas que fez, sobre as pessoas que machucou, sobre a diferença entre ser esperta e ser sábia. Mas isso não depende de mim. Cada um aprende as lições que está pronto para aprender, no tempo que está pronto para aprender.
Vocês que assistiram até aqui, que ouviram essa história toda, talvez estejam pensando que foi tudo muito complicado, muito doloroso, que eu teria sido mais feliz se ela nunca tivesse aparecido por aqui. Mas eu não penso assim. Dor também é vida, complicação também é vida. O que não é vida é ficar parado no tempo, com medo de sentir qualquer coisa. Hoje eu acordo de manhã e ainda tomo meu café preto forte. Ainda cuido do gado, ainda conserto cerca quando precisa, ainda fico na varanda fumando um cigarro de vez em quando. Mas agora, eu faço essas coisas por escolha, não por resignação. E essa diferença, por menor que pareça, mudou tudo. Se vocês tirarem alguma coisa dessa história, que seja isso. Não tenham medo de se abrir para o mundo, mesmo sabendo que o mundo pode machucar. Não tenham medo de confiar, mesmo sabendo que podem ser traídos. Não tenham medo de amar, mesmo sabendo que podem perder. Porque o contrário disso não é segurança, é morte em vida. E a vida, mesmo com toda a sua dor e complicação, ainda é a coisa mais bonita que a gente tem. Obrigado por terem ficado até o final. Comentem aí embaixo o que acharam. Contem de qual cidade vocês estão assistindo. E lembrem de dar o like se a história tocou vocês de alguma maneira. Às vezes é só isso que a gente precisa. Saber que alguém ouviu, que alguém entendeu, que nenhuma história de dor precisa ser carregada sozinha. Até a próxima, pessoal. E cuidem-se por aí.